Que tal trocar as crenças que te limitam por outras que te impulsionam? Vamos falar um pouquinho sobre isso então? Eu sou a Alessandra e esse é o canal Infinitamente. Aqui nós falamos assuntos relacionados à nossa expansão de consciência. Temas que são abordados aqui são todos para que a gente consiga a maestria da nossa vida, o poder da nossa própria existência. Na semana passada eu fiz uma enquete lá no Instagram para saber qual tema a gente abordaria essa semana. E crenças limitantes foi que venceu. Inclusive, se você não me segue, faz favor de me seguir lá em outras redes também. Então vamos lá, vamos entrar no tema de fato do vídeo. Só para dar uma resumida sobre o último vídeo que eu postei essa semana aqui, onde a gente comentou que as crenças limitantes, elas muitas vezes são gravadas no nosso subconsciente lá na infância, ou porque os pais ou outras pessoas falaram muito e isso vai sendo armazenado. Às vezes até nossa própria autocrítica mesmo. Muitas vezes a nossa própria autocrítica, tá bom? E isso aqui daria uma aula de mais de 1 hora pra gente conversar sobre esse assunto, porque para vocês entenderem, tudo que a gente fala demais ou que a gente ouve demais vai sendo armazenado no nosso subconsciente. E o nosso subconsciente que é responsável por agir, responsável por realizar as coisas. Então, muitas vezes você nem sabe que tem crenças que te limitam, mas que tá armazenadinha bem quietinha lá no subconsciente, e é isso que faz com que você não impulsione a sua vida, tá bom? E as crenças limitantes, elas são pensamentos, convicções que nós temos que nos impedem de alcançar o que a gente quer, justamente por causa disso, porque tá armazenado num lugarzinho que não deveria. A única coisa que deveria estar armazenado no nosso subconsciente são coisas que nos ajudam a crescer, a expandir. Mas não, nós temos coisas que foram gravadas lá há muito, muito tempo por aquelas pessoas, pelo grupo, lembra? Então quem não viu o primeiro vídeo sobre crenças limitantes, volta lá que foi postado essa semana. Essas crenças, elas podem ter sido formadas, muitas vezes elas foram formadas por experiências passadas, por influências externas, autocrítica, como eu já falei, ou críticas de pessoas que estavam à nossa volta naqueles grupos. O primeiro passo para a gente superar essas crenças que nos limitam é identificá-las. Eu já comentei com vocês várias vezes que tudo que você vai fazer, o autoconhecimento faz com que você se perceba, né? Então você começa a se auto-refletir, auto-observar. E é nesse momento que você consegue desbloquear problemas, emoções, sentimentos antigos de muitos e muitos anos que você nem sabia que tinha. Por que eu falo tanto da meditação? Gente, eu acho que todo vídeo que eu falo aqui, eu dou um pontinho lá para meditação, porque é maravilhoso, é aquele momento que você acalma seus pensamentos e que você consegue se observar. E coisas que talvez você nem lembre, momentos que você passou na sua vida, na sua infância, são nesses momentos que vêm as informações para você. E a partir do momento que você tem a informação, é que você consegue modificar. Eu dei até um exemplo, né, daquelas pessoas que são destras, que conseguem escrever com a mão direita, mas por se desafiarem, ou enfim, porque querem, eu conheço várias pessoas assim, começam a treinar a escrever com a mão esquerda e escrevem perfeitamente com as duas. Só que é fácil? Eu não consigo nem escrever meu nome com a mão esquerda. Só que é treino. A partir do momento que você identificou que você não consegue escrever com essa mão, você vai começar a escrever, começar a treinar para que você adquira aquela competência. É a mesma coisa, gente, é a mesma situação quando estamos falando de crenças que nos limitam. Para você impulsionar, tirar a crença que te limita e transformá-la em crença que te impulsiona, que te leva para frente, que faz com que você vença na vida, que você consiga, que você alcance tudo aquilo que você sonha, você precisa primeiro identificar aquilo que está te fazendo mal, aquilo que está te segurando, digamos assim, que é como se fosse uma gaiola, uma jaula invisível, que você não consegue dar o próximo passo porque algo lá dentro está armazenado que você não consegue. Eu acho que eu dei o exemplo, se não me engano, sobre o emprego, né? Nunca vou conseguir um emprego melhor, enfim. Eu vou falar para vocês uma situação de uma aluna minha, que
nós tivemos alguns meses atrás um atendimento, né? De várias sessões, digamos assim. E muito interessante, na época eu nem pensei em falar sobre isso, nem pensei em falar sobre o tema, né? A gente tava lá entre várias conversas, porque assim, eu tava trabalhando, fazendo com que ela identificasse o que limitava, não só sobre isso, sobre todas as áreas, sobre relacionamento amoroso, financeiro, enfim. E a gente tava fazendo o trabalho de análise de campo de energia, porque para transmutar a energia, o campo áurico dela, para ela conseguir, né, ser uma pessoa que consegue se superar, né? E daí, a gente lá conversando e tal, e não lembro qual era o assunto anterior, ela falou assim, nossa, eu tenho um sonho tão grande de conhecer, se não me engano, Barcelona. Ai, não lembro qual cidade lá que ela tinha vontade de conhecer. Então eu falei, mas então por que você nunca foi? Aí ela ficou me olhando, ela falou assim, pois é, poderia pensar nisso, né? Aí, já peguei o gancho, já começamos a conversar por que ela tinha esse sonho e já estava, né, com mais de 40 anos e nunca tinha se mexido para ir, porque hoje em dia ela tem condições, não seria o dinheiro que estaria limitando. Aí ela falou assim, olha só que interessante, eu tô lembrando aqui que os meus pais, quando eu era pequena, eles sempre falavam que só quem vai para o exterior é rico. E nós sempre tivemos uma vida de limitações. Então, os meus pais sempre falavam, fulana, que eu não vou citar o nome, conhecer, andar de avião, ir para o exterior é só coisa de rico. Nós nunca vamos poder fazer isso. E isso, gente, ficou tão gravado no subconsciente dela que ela nunca nem se mexeu para buscar o contrário, nem que fosse fazer o passaporte, que seria o primeiro passo, ou visitar uma agência de viagem, enfim. E hoje, já com uma profissão, né, que ela já tem condições financeiras para fazer essa viagem dos sonhos, ela mesmo assim se limitava porque ela não passava pela cabeça dela que aquilo poderia ser o contrário, que poderia ser diferente. Vocês estão entendendo por que eu falo que o primeiro passo é identificar? Não adianta você fazer reprogramação mental e você fazer isso, e fazer técnica, isso e aquilo, 5 minutos, 10 minutos de técnica, não adianta nada. Pode ser virar uma polêmica isso, mas não adianta. As pessoas que colocam esse tipo de coisa na internet é pra, sabe, não caiam nessa, não adianta. Porque o primeiro passo é você identificar o que te limita. Se você não identificar, você nunca vai modificar. Porque se você não sabe o que você não pode, como que você vai saber que pode? Estão me entendendo? Então é partindo desse princípio. Esses problemas, essas crenças podem ter um impacto profundo na nossa vida, porque afeta a autoestima, afeta o teu poder de ação, né? Porque essa minha paciente, essa minha aluna, se ela não identificasse, ela não ia agir ao contrário, porque ela não sabia que era isso que estava limitando. E como nós vamos fazer para identificar? Primeira coisa que eu falo é você começar a observar, né? Tentar observar o teu dia a dia, quais são os pensamentos que você tem, se acalma teu pensamento, que daí essas informações vão vir. A partir do momento que você conseguir identificar, escreva. Primeiro exercício, escreva a frase, aquilo que você sente que está te limitando. Por exemplo, eu não sou bom o suficiente, só quem viaja para o exterior é rico, só quem consegue comprar um carro zero é quem é rico. Eu nunca vou poder ter uma casa melhor, ou eu nunca vou ter um relacionamento maravilhoso porque homem não presta, homem trai, homem é isso, homem é aquilo, que isso também é crença limitante. Então, no teu subconsciente tá lá que homens nunca serão bons, eles não vão prestar mesmo, porque você nunca vai arrumar um homem que presta, porque lá no seu subconsciente está armazenado que homem não presta. E é o subconsciente que realiza as coisas. Nunca vamos esquecer isso, tá? Já tem um vídeo que fala sobre isso também, sobre mente consciente e mente subconsciente, tá bom? Depois que você identificou, depois que você escreveu sobre essas limitações, você vai fazer o contrário. Vamos fazer junto esse exercício? Vamos pensar aqui, é interessante, olha só, um vídeo no YouTube interativo, muito bom, e nem é live, hein? Vamos pensar numa frase, e você pensa em uma aí. Sobre emprego. Eu nunca vou ter um emprego bom. Eu nunca vou conseguir um emprego melhor. Essa é uma frase que eu faz de conta que eu consegui identificar aqui em mim. Se bem que eu já tive essa crença, sabia? Muitos anos atrás eu já tive essa crença.
Então pensa em alguma agora, pensa numa crença que sempre te limitou e que você sabe que agora, a partir desse momento, você percebe que ela está armazenada e é por isso que você não consegue pular para a próxima etapa, para o próximo nível, digamos assim. Então tá, aqui eu identifiquei eu nunca vou conseguir um emprego melhor, tá? Você pensou em uma aí e agora nós vamos fazer o exercício número 2, que é transformar essa frase. Ao invés de uma frase limitante, eu vou transformar numa frase fortalecedora, que vai me fortalecer. Como que eu posso transformar essa frase? Eu sou determinada e eu tenho habilidades para ter um emprego maravilhoso, onde eu me satisfaça plenamente. Ó, é bom colocar isso daí, porque satisfaça plenamente para que a gente não pense só no dinheiro, porque às vezes a gente trabalha só por causa do dinheiro, mas o emprego é uma, né? Eu não me sinto bem, não sou feliz naquele emprego. Isso não é legal também. Então, a frase limitante, eu nunca vou conseguir um emprego melhor. Transformei pela qual frase? Eu sou determinada e eu sou determinada e eu tenho habilidades para ter um emprego maravilhoso e que me satisfaça plenamente. Essa é uma frase que quanto mais você repete, o teu subconsciente vai perceber que aquilo é uma verdade. E tudo que o subconsciente percebe que é uma verdade absoluta, fica gravado lá. Por isso que eu sempre falo, lá no meu Instagram, como eu já disse, eu sempre falo assim, frases, afirmações positivas. Ai, que bobeira ficar afirmações positivas. Tem gente que acha que é uma bobeira. Só que as declarações, as afirmações positivas, quando elas são frequentemente repetidas, o nosso cérebro vai armazenar. E é aquilo que vai acontecer. Então, eu tenho até um costume que eu falo todos os dias, isso eu aprendi numa palestra dos Abraham. Tudo sempre dá certo para mim. Olha essa frase, olha o poder dessa frase. Gente, a psicologia positiva fala disso também, a neurociência fala disso também. Nós precisamos armazenar no nosso cérebro coisas que nos façam crescer. Isso não é só, um videozinho motivacional. De jeito nenhum, gente, isso é ciência, isso tá explicado cientificamente, comprovado. Tudo que a gente fala, tudo que a gente repete com frequência, o subconsciente vai armazenar. Não é isso que a gente precisa? Que o subconsciente armazene para que possa realizar? Gente, eu fico tão empolgada quando eu falo sobre esse assunto. Eu amo falar sobre essa transmutação de energia. Por que transmutação de energia? Porque pensamentos, sentimentos, emoções, tudo é energia, tá? Então, gente, se você achar que é muito difícil fazer isso sozinho, modificar teus pensamentos, eu trabalho com isso, eu amo esse assunto. Pra mim, assim, eu sou apaixonada por frequência energética, por campo áurico, pelo campo vibratório, por trabalhar com o campo áurico das pessoas. Então, se você precisar de ajuda, até vou deixar fixado aqui no comentário fixado um link para uma mentoria que eu tô abrindo, uma mentoria assim, ela é em grupo, só que antes de iniciar os 6 meses de acompanhamento em grupo, nós vamos ter uma sessão individual. O que vai acontecer nessa sessão individual? Eu vou fazer toda a análise do campo de energia dessa pessoa e nós vamos trabalhar com algumas ferramentas. Eu tenho outras técnicas, outras ferramentas que eu posso trabalhar também durante esses 6 meses com a pessoa. Mas a identificação de todos os bloqueios, de todos os problemas que a pessoa tem, limitação de emprego, limitação de relacionamento familiar, enfim, nós vamos identificar no primeiro atendimento individual. Depois a gente vai estar trabalhando o campo energético da pessoa durante todos esses 6 meses. Isso é incrível, é um trabalho tão magnífico que eu fico assim encantada de ver os resultados que eu já tive com outros alunos e com outros pacientes. Inclusive, eu acho que até vou colocar lá no meu Instagram, vai lá no Instagram de novo, falando de novo sobre isso, para que vocês vejam, vou postar lá alguns feedbacks de outros alunos que eu tive, tá bom? Então, pessoal, para que vocês comecem a perceber que as crenças, elas podem sim ser modificadas, desde que a gente perceba todas elas, né? E aos poucos elas vão sendo modificadas, eu quero que vocês continuem esse exercício em casa. Vão anotando, vão colocando lá num papel, eu sempre faço isso.
Se vem algum pensamento que eu não concordo com aquele pensamento, peraí, da onde tá vindo isso? Eu anoto e transformo aquela frase em algo que me fortaleça, em algo que me impulsione na vida. Porque tudo que a gente repete constantemente, aquilo acontece, tá? Porque daí você começa a vibrar naquela frequência, e aquela frequência vai ressoar com aquilo que você, né, com o que é bom, com o que é legal pra tua vida, tá bom? Lembre-se, gente, sempre, isso eu falo pra todos, você tem o poder de mudar a sua vida, você tem o poder de mudar a sua realidade, desde que você perceba o que você pensa, o que você fala, como você age, tá bom? Porque muitas vezes a gente vive no automático a vida inteira e não consegue perceber tantas coisas que nos levam para baixo, que fazem com que a gente perca oportunidades de viver plenamente, tá? E quando eu falo viver plenamente, é em todas as áreas da vida, financeira, emocional, espiritual, tá bom? Nós merecemos ter uma vida satisfatória. É para isso que nós estamos aqui, nessa vida humana, tá bom? Então, curta esse vídeo, comenta aí embaixo se você tem alguma crença, se você já conseguiu superar, ou se não, se você precisa de ajuda. E tudo que você escrever ali, você pode estar ajudando outras pessoas também, tá bom? Se identificam com aquilo que você escreveu, com aquilo que você falou, e também dá um start para a pessoa mudar. Então, é muito importante os comentários. Compartilhe esse vídeo também com a família ou com alguém que você sabe que precisa ouvir esse assunto. E espero que você já esteja inscrito nesse canal, porque se você não estiver, se inscreve agora e ativa o sininho para você saber toda semana, terça e sexta, tem vídeo novo nesse canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!